Já mostramos em nossos DVDs que a Globo foi criada pela elite global, os Illuminati, através da Time Life. Agora preste atenção. Assim como os Illuminatis criaram no seu último grande império, Inglaterra e Estados Unidos, o pé de ferro e barro, todos os símbolos, brasões, bandeiras, monumentos históricos, todos eles inspirados em suas crenças ocultistas, assim também colocaram seu símbolo satânico do hexagrama na bandeira de Israel, quando em 1948 criaram aquele país. E não seria diferente com a sua criação brasileira latino-americana, a rede podre de televisão. Seu símbolo atual é o olho de Horus, o olho que tudo vê, e que está diretamente relacionado com os Illuminatis através do seu maior símbolo, a pirâmide com olho, e também através do Big Brother, que eu te aconselho que procure no Google sobre o livro 1984 de George Wells, para você saber o que é realmente o Big Brother, um reality show que está sendo exibido em todos os países do mundo onde os Illuminati comandam. Voltando à Globo, esse não era o símbolo original que os Illuminati colocaram quando a emissora foi inaugurada. O símbolo original era a suástica satânica, também conhecida como Cruz Gamada dos Illuminati, aquela mesmo que os Estados Unidos usou no uniforme dos seus soldados na Primeira Guerra Mundial e que se tornou muito mais famosa quando Hitler a usou na Segunda Guerra. Hitler, você sabe, era Illuminati e usou a suástica para identificação própria dele. O hexagrama Hitler usou para identificar os judeus que seriam massacrados. Esse hexagrama foi imposto a Israel em sua bandeira pelos Illuminati como condição pela restituição do seu país, logo após a Segunda Guerra. Por isso, Israel a usa até hoje, e por isso também Israel é aliado dos Illuminati e dos Estados Unidos, Inglaterra. Mas voltemos à Globo. Essa emissora Illuminati usou a suástica satânica disfarçada. E em sua primeira vinheta, ela inseriu de maneira subliminar também outros dois símbolos satânicos, o pentagrama e o pentágono. É bom que você assista outros DVDs nossos para que você saiba exatamente o que é subliminar. Esse símbolo ficou no ar desde a sua inauguração por 5 anos. Quando começou o militarismo, que ela mesma ajudou a criar e manter, a Globo percebeu que poderia ser associado ao comunismo. E foram modificando, até chegar ao olho que tudo vê, o olho de Horus, o Big Brother. Remain exactly where you are. Make no move until you are ordered. They can see us. Now we can see you. Clasp your hands behind your heads. Stand out in the middle of the room. Stand back to back. Do not touch one another. Surrounded. The house is surrounded. We may as well say goodbye. You may as well say goodbye. While we're on the subject, here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head. Você já sabe muito bem que os senhores do mundo, eles estão no controle do planeta já há muito tempo. Os que estão aí hoje, as famílias Illuminati, as 13 famílias que comandam o mundo, que detêm 70% de toda a renda do planeta e que deixa apenas 30% da renda para ser disputada entre 7 bilhões aproximadamente de pessoas.
Eles já estavam lá na Babilônia com Nimrod. Eles já estavam no Velho Egito, já estavam na Grécia, já estavam em Roma. E estão hoje centralizados na Inglaterra e Estados Unidos, mas não só nesses países. Tanto que nós temos um brasileiro ilustre no meio deles, né? Pelo menos dos Bilderberg, do Clube de Roma, né? Que se reúne sempre com os senhores do mundo. É o Fernando Henrique Illuminati Cardoso. O livro novo que foi lançado demonstra claramente esse envolvimento terrível do FHC com os senhores do mundo. E para você ter uma ideia, meu amado, já há muito tempo que o nosso país sofre essas influências. Porque, algumas das vezes, o Congresso Nacional é considerado o reduto de Satanás. Por quê? Porque já fizeram assim, já com esse propósito, e já há muito tempo. Brasília, você sabe que é a capital brasileira, foi uma cidade totalmente projetada, elaborada, minuciosamente, todos os detalhes. E muitas das vezes nós não percebemos e não olhamos e não visualizamos que há sempre por trás do visível, há o invisível. Nós, dificilmente, né? Quando a gente vai ficando mais atento com esses vídeos aqui do Verdade Oculta, dos canais do YouTube, dos DVDs, é que nós vamos então nos despertando para essas coisas. E vamos percebendo já que sempre tem outro lado da moeda, né? Então nós ficamos mais atentos, nós ficamos com as vistas melhor, com uma melhor visão. É como se fosse um vidro com a janela embaçada. Então a visão que você tem do outro lado é uma visão diferente. Quando você limpa o vidro, fica limpinho, você vê bem mais claro as coisas. E dessa forma nós temos visto também, né, que muitas coisas que aparentemente são feitas ao acaso ou qualquer ideologia comum, na verdade são voltadas para o ocultismo. Brasília não é diferente. Brasília segue também esse mesmo critério. Tanto que eu vou trazer agora uma reportagem que ela faz parte de um livro muito conhecido, A Brasília Secreta, porque a mídia não divulga esse tipo de conhecimento. Claro que não, eles escondem. Você, por exemplo, nunca viu a Globo, né, que sempre gosta de mostrar, blá blá, já fez até uma minissérie sobre Brasília, eles nunca falaram em que Brasília foi inspirado. Nunca falaram. E outro lado também da moeda que eu acho interessante é a questão da religiosidade. Muitas pessoas, inclusive na internet, cobram, poxa, se vocês fizessem esse trabalho, mas não falassem nada de espiritual ou de religião, seria melhor. Eu não falo em religião porque eu sou uma pessoa que, para mim, eu não tenho religião e não aconselho ninguém a ter. Eu não combato religiões nenhuma, que eu não sou nenhum militante, né, de extrema religiosa, esquerda, nada disso. Nada disso. Não combato ninguém, mas eu, para mim, não tenho religião, não gosto de religião. Então, também eu não sou adepto de nenhuma religião. Mas eles são. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero dizer. Porque as pessoas falam, vocês têm que separar a religião desses vídeos. Mas não é eu não somos nós não, meu amado. Eles que fazem o mundo não separam as religiões. Dado o número de locais no Brasil que tem o nome de padroeiros e padroeiras, né? Enfim. E Brasília também não é diferente. Brasília é pura religião. Pura religião pagã. É puro paganismo. Brasília é totalmente entregue ao inimigo. É de Bafomete para pior, de cabeça de bode para lá. É entregue a tudo enquanto é divindade pagã, politeísta e blá 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 e tudo que é troço. Mas a televisão nunca falou isso, ninguém nunca vai saber. E até mesmo o canal nosso aqui, né, as pessoas não têm tanta credibilidade, porque ela fala, esse cara falando, isso é um pastor maluco falando. Nem pastor eu sou. Eu não tenho pastor, eu nem prego pastor por aí. Eu falo, é até para o pessoal não ter pastor, correr de pastor. Mas o pessoal é equivocado, acha que eu sou pastor também. É um negócio complicado. Então, meu amado, Brasília é a minha capital, do meu país. Eu amo meu governo, eu amo minha nação, eu amo o meu Brasil. Tenho orgulho de ser brasileiro, você está entendendo? Mas eu não vou, por causa disso, ocultar essas coisas do inimigo, do adversário da minha alma, de você. Isso eu não faço. Você está entendendo? Então eu não vou deixar oculto. Estou aqui para isso, para trazer à luz da verdade o que até agora esteve em oculto. E com Brasília não é diferente. Não sou aqui o dono da verdade, não sou o único. Você tem no próprio internet, no YouTube, tem uma versão diferente dessa que eu vou apresentar para você. Mas você tem, até para você equiparar, é importante isso, né?
É diferente da versão que eu vou colocar. Mas você tem sobre isso também na internet. Mas vamos ver o que tem Brasília de comum com o paganismo, com idolatria, com o satanismo, com o diabo, com Satanás. Eu não falo já Lúcifer, porque não vou entrar nesse mérito agora. Mas com Satanás, com o diabo, com o capeta, com o capiroto, com o orloque, com o que você quiser chamar. O que tem Brasília a ver com isso? Para mim, tudo. Vamos assistir. A arquitetura pagã egípcia e suas pirâmides remontam à antiguidade. A pirâmide, como já sabemos, é o principal símbolo Illuminati. Ela possui todo um conjunto de significados importantes para os ocultistas, e neste caso, a elite global. Hoje, passados milhares de anos, a capital brasileira, Brasília, busca repetir o paganismo egípcio através do seu principal símbolo, a pirâmide. As pirâmides Illuminati estão espalhadas em Brasília por toda parte. A catedral, o centro de convenções, as colunas do Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, Legislativo, Judiciário, situam-se nos ângulos do Triângulo Equilátero, formado na Praça dos Três Poderes. No eixo monumental existe uma pirâmide formada pelo Centro de Convenções, o Tribunal de Justiça e o Palácio. Outra representação é a Torre de TV. Os templos egípcios costumavam ser subterrâneos. Nas entradas ficavam as imagens de esculturas de seus deuses. A Catedral de Brasília não é diferente. Semelhantemente à entrada dos templos egípcios, neste também há um túnel que leva ao centro do templo iluminado. Não por acaso, o templo da Legião da Boa Vontade em Brasília também possui sua entrada egípcia, onde simbolicamente se caminha das trevas para o Illuminati. A televisão convencional jamais te informou. Mas Brasília foi totalmente construída com base no tarô egípcio e na cabala. A rodoviária simboliza o H deitado, o homem mortal. Claro, é aqui que se encontra o cidadão comum de Brasília. O H deitado está no subterrâneo, no térreo e no superior, atingindo as três esferas: corpo, alma e espírito. As torres do Congresso formam o H em pé, simbolizando os dominadores do gado, os Illuminati. As torres também formam 11, as duas colunas, um passo além de Deus. Satanás, representado pelas torres no centro, governa como cabeça de bode, assim no céu como na terra. A concha por si só já é um símbolo satânico, e neste caso, se sobreposta, forma um dos mais queridos símbolos satânicos, o hexagrama. E por que ele é tão querido? Porque muitos estão hoje iludidos, carregando-o como se ele fosse o símbolo do rei Davi. A ermida egípcia era cercada por um lago considerado sagrado. Essa pirâmide em Brasília é a Ermida Dom Bosco, que por sua vez está situada junto ao Lago Paranoá, exatamente no paralelo 15-18 graus, como predissera Dom Bosco. O
Antigo Egito é imortalizado pelo famoso rio Nilo. Nele foi construído o primeiro lago artificial do mundo, o Lago de Boés. Em Brasília foi feito o Lago do Paranoá. Sua razão de existir é a mesma do Antigo Egito: refrescar a cidade. E quando falamos em Egito, logo vem à nossa mente a Grande Pirâmide. Em Brasília, um dos maiores espetáculos é o teatro, que possui 78 formas piramidais egípcias. Brasília tem duas estradas principais que se cruzam: o eixo rodoviário posição norte-sul e o eixo monumental, na posição leste-oeste. O que se assemelha a um grande pássaro, na verdade, é a forma do sol alado, um símbolo satânico, usado por muitos líderes do passado, inclusive usado por Xuxa. Essa é a imagem de Brasília. Essa não é a imagem de Brasília, mas de Akhetaton, no Antigo Egito. Suas asas compridas serviriam para que o deus Sol, Ra, pudesse abrigar seus escolhidos sob elas. A cidade de Akhetaton foi construída no ano de 1350 a.C., exatamente no centro geográfico do Egito Antigo. Foi construído por ordem de Akhenaton. A sua função era a de sediar o centro político e religioso daquele país. Brasília foi construída mais de 3 milênios depois, também exatamente no centro geográfico do Brasil, por ordem de JK, para ser sede administrativa e política do nosso país. A história se repete. As semelhanças entre Akhetaton estão em todos os locais da nossa capital. Fica claro então que a maior diferença entre as duas é a divisão do tempo. Essa é a sede da Companhia Energética de Brasília. E essa é a pirâmide escalonada do Egito, criada sob a crença de que seria ela responsável pela energia cósmica. A pirâmide escalonada de Brasília é responsável pelo fornecimento de energia, não cósmica, mas elétrica para toda a cidade. No livro Brasília Secreta, seus autores afirmam que a história se repetiu. Akhenaton construiu Akhetaton em 4 anos. Brasil construiu Brasília também em 4 anos. Akhenaton e Juscelino Kubitschek, coincidentemente, não tiveram filhos homens e também, por coincidência, não foram compreendidos pelos céticos de suas épocas. Conseguiram incrivelmente, de forma similar, fundar a mais audaciosa cidade de seus países. Akhenaton viveu 16 anos após a fundação da sua cidade. JK também viveu 16 anos após a fundação de Brasília. E os dois também morreram de mortes violentas. Esse prédio moderno que você está vendo aqui, ele ainda não está construído. É apenas uma maquete eletrônica.
Mas este é o Templo de Salomão, aqui no Brasil. A instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus, que você bem conhece, é quem está construindo esse prédio maravilhoso. Salomão teria inveja desse prédio que custa 300 milhões de reais. A altura desse prédio é 2 vezes a altura do Cristo Redentor no Rio. Esse prédio maravilhoso da Igreja Universal, ele tem capacidade para 10 mil pessoas. E ele vai ser construído no bairro do Brás, em São Paulo. Segundo informações da própria Igreja Universal, as obras começam em agosto desse ano. Do lado de dentro do templo, com essa capacidade enorme para 10 mil pessoas, a Arca do Concerto no altar, que terá pedras vindas diretamente de Israel para a construção do altar. É um prédio muito suntuoso. Volto a dizer, o próprio rei Salomão, em toda a sua glória, nunca teve um prédio tão bonito como esse Templo de Salomão, que a Igreja Universal do Reino de Deus, ora, começará a construir aqui no Brasil. Agora, observando os textos da Bíblia, nós observamos no Velho Testamento, na Bíblia, que Davi gostaria de ter construído um prédio como esse, um prédio magnífico como esse para Deus, ou que fosse até um mais simples do que esse. Mas Davi, que segundo a própria Bíblia, era ele segundo o coração de Deus, a ele foi negado esse privilégio de fazer um prédio como esse, uma casa de Deus como essa. E Deus, na Bíblia, negou a Davi o direito, que seria também um prazer, de fazer a casa para Deus. Aí eu pergunto a você, os judeus, que são eles descendentes diretos de Davi, os judeus que são o povo escolhido, a nação eleita do Senhor, os filhos que saíram da coxa ou dos lombos de Abraão, até hoje, depois que o templo deles foi derrubado, eles nunca mais construíram outro templo. Construir templos para eles é uma coisa muito séria. Tanto que Deus não quis que Davi construísse, e Davi não construiu. E aí eu te pergunto, teria esse templo a autorização de Deus para ser construído? Teria esse templo a autorização do Criador para ser construído? Ou, aos olhos do Criador, irá soar esse templo como uma grande blasfêmia? Porque está escrito, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está escrito, a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. E a segunda casa, então, seria essa? Se a segunda casa é essa, para que serviu a morte de Jesus? Se estamos retornando ao Velho Testamento. Essas perguntas você analise e obtenha as respostas.